Glórias a Deus. Vamos crescer, irmãos, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Nosso Deus é fiel, o nosso Deus é bom. Aleluias. A igreja já está acostumada já. Glória a Deus. Ainda dando sequência nessa série de mensagens no telão, Vivendo na Visão do Todo-Poderoso, parte 4, e tem como subtema Obediência à Visão Celestial. Números 24, 16. Palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Aleluias. Vamos orar a Deus, irmãos, para que Deus revele a sua vontade, para que Deus fale conosco, amém? Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos, Senhor Jesus, neste momento, Senhor, para ouvir a Tua voz, Senhor, aprender com o Senhor, Pai. Nós reconhecemos que precisamos aprender, Pai. Estamos aqui na posição, Pai, de ovelhas, reconhecendo, Pai, que Tu és o nosso pastor. Pedimos a Ti, Pai, para que o Senhor fale aos Teus filhos, o Senhor fale, Pai, à Tua igreja, ao Teu povo, Pai, que se reúne nesta noite, Senhor. Pai, que todos venham sair deste lugar, Pai, bem alimentados, Senhor, sustentados pela Tua palavra, fortalecidos por Ti, Pai, libertos, transformados, Senhor. Que o Teu querer, Senhor, se manifeste e se cumpra neste lugar, Pai. Que o Senhor seja adorado, glorificado também, Senhor, por meio da palavra que será anunciada neste lugar, Pai. Pai, reconheço eu, Pai, que só apenas um instrumento em Tuas mãos, Senhor Jesus, e preciso da capacidade que vem de Ti, Pai. Eu me coloco na posição, Senhor, para que o Senhor me use assim como Tu queres, assim como Tu desejas, Senhor. Pai, que não seja mais eu, Senhor, que não seja mais eu, mas que seja o Senhor a falar, Pai. Seja, Senhor, a Tua boca, Senhor, a falar neste lugar, Pai. E que Teus filhos, Senhor Jesus, cresçam, Senhor, por meio da Tua palavra, amadureçam, Senhor Jesus. Porque nós entendemos, Senhor, que assim como a Tua palavra diz, Senhor, que os Teus pensamentos são mais altos que os nossos, Senhor. Nós somos limitados, Senhor, nós somos falhos, mas Tu és perfeito, Tu és Senhor, Tu és o Todo-Poderoso, Pai. E por isso Te glorificamos, Pai. Por isso Te exaltamos, apresentando tudo que será, Senhor, anunciado nesta manhã, Senhor Jesus, nesta noite, perdão, irmãos. Que se cumpra, Senhor, o Teu propósito por inteiro, por completo, Senhor, em nome de Jesus. Que nada eu venha levar para minha casa, mas que tudo, Senhor, seja anunciado nesta noite, Senhor, para a glória de Teu nome, Senhor Jesus. É o que nós Te pedimos, Pai, e Te agradecemos, Pai, neste momento. Amém, Senhor, e amém, Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado, diaconisa. Amada igreja do Senhor, filhos de um Deus verdadeiro, filhos de um Deus vivo, de um Deus que é santo, de um Deus que é criador dos céus e da terra, predestinados por Deus, eleitos, chamados por Ele. Amém? Glória a Deus. Nós, como igreja do Senhor Jesus, nós somos povo dele, fomos criados por Ele para reinar. Ele morreu por nós, Ele se entregou por nós, para que nós viéssemos ter uma vida de sucesso, uma vida de êxito, uma vida de honra. Amém? Nós fomos trazidos por Deus neste lugar para obedecer a Sua visão. Nós somos representantes do Seu reino, representantes de Sua palavra. Porque nós entendemos que neste mundo, quem tem reinado é o maligno. O mundo, a palavra do Senhor diz que o mundo, ele jaz no maligno. E nós não somos deste mundo. Por isso nós entendemos que quem reina sobre nós é o Senhor. Amém? Neste mundo nós conhecemos e entendemos que neste mundo não há amor. Neste mundo não há temor, não há tremor a Deus. E somos chamados para aprender com Ele o modo digno de se viver.
Somos chamados por Ele para honrar a nossa vocação diante dEle. Ele nos chamou. Precisamos nos colocar na posição que Ele quer que precisamos estar. Diaconisa. Aleluias. Deus, Ele nos chamou, Ele nos criou com um perfeito propósito. Amém? Ele tem revelado a nós a sua vontade, o seu querer. Ele nos deu uma direção neste ano. Ele nos deu uma visão para seguirmos. Amém? E nós somos privilegiados por Deus por isso. Porque nós não somos guiados por nós mesmos. Nós somos guiados por Deus, pela direção de Deus. Amém? Nós sabemos que em muitos lugares, nós que aprendemos na lei, viemos da lei e já comemos de outro alimento, de outros altares, nós entendemos que se é ensinado sobre um Deus tirano, um Deus que quer ali, que parece que como se tem prazer de olhar o pecado do povo e como se acusar, como se mostrar o pecado. E nós entendemos que o nosso Deus não é assim. Que o nosso Deus, Ele é amor. O nosso Deus, Ele é perfeito em tudo que faz. Amém? O nosso Deus, Ele não é um Deus que tem prazer em castigar os seus filhos. Ele não é um Deus que não quer ver os seus filhos felizes. Mas o maior interessado em ver a nossa felicidade, nossa vitória, é o Senhor. Ele vem nos ensinando, culto após culto, que o caminho para a vitória, o caminho para a honra, é a obediência. Nós entendemos que sem a obediência a Deus, nós não iremos a lugar nenhum. Podemos estar na posição que tiver, podemos estar lá no alto, mas sem a obediência a Deus, a vida se torna uma vida em vão. A vida se torna uma vida vazia, porque a obediência a Deus leva à sua vontade, leva ao seu querer. E Deus, quando Ele vem e nos ensina que nós devemos obedecer, é para o nosso bem. É para que nós não venhamos sofrer, nos machucar, nos frustrar. A visão de Deus para nós é perfeita. E somente obedecendo à visão de Deus, obteremos o sucesso, o êxito em tudo. Porque Deus tem o melhor para cada um de nós. Nele está toda a boa dádiva. Todos nós que ouvimos falar da palavra profética neste ano, ficamos impactados. Mas não basta somente sabermos o que Deus tem para nós. Mas assim como está escrito, nós temos que nos submeter à vontade do Senhor. Assim como está escrito no subtema dessa mensagem, obediência à visão celestial. É necessário nós obedecermos a Deus. Nos dias de hoje, até parece que virou como se fosse uma moda falar que é evangélico. Ah, eu sou evangélico, eu sou gospel. É uma moda, hoje em dia, dizer isso. Mas nós entendemos que o Senhor Jesus, Ele não se agrada de pessoas religiosas. Muitos dizem que servem a Deus, que honram a Deus, mas no viver não se vê isso. Não se vê a obediência. Porque a palavra do Senhor diz que haveria uma diferença naqueles que servissem e não servissem a Deus. Amém? Nunca um filho que obedece a Deus, ele vai viver como derrotado, como fracassado. Mas aquele que obedece a Deus, que honra ao Senhor, a visão do Senhor, ele sempre será exaltado. Ele sempre será honrado por Deus. Amém?
Muitos nos dias de hoje olham para si, para a sua vida, e se acham estar certos, se acham estar no caminho correto. Mas nós entendemos que o único caminho para a verdade e para a vida é o Senhor Jesus. Só Ele tem aquilo de falar que nós precisamos para viver a cada dia. Amém? Muitos, nos dias de hoje, ao ouvir a palavra que vem do altar, ao ouvir a repreensão, muitos, eu sei que não aceitam a palavra que vem do altar. Muitos fazem caras e bocas. Muitos que, ao ouvir, às vezes até mesmo crentes, filhos de Deus, crentes velhos de igreja, ouvem a palavra que vem do altar e muitas vezes começam a reclamar ali, a murmurar, dizer ali que não irão mais para a igreja, que não irão mais dar o seu dízimo, que o altar não tem amor. Nós temos que entender que pessoas que assim agem nunca irão viver a visão de Deus, nunca irão sair do lugar. Somente irão ver outros que estão obedecendo ser contemplados com as bênçãos e maravilhas de Deus e não irão viver. Temos que entender que para servir a Deus se tem regras. Ele é o dono da bênção. Ele é o Senhor. É Ele que nos abençoou. É Ele que nos abençoa, que manifesta o seu querer em nós todos os dias. Amém? Cabe a nós entendermos a vontade de Deus a cada dia e andarmos nessa visão. Enquanto não entendemos ou não sabemos o que Deus quer de nós, é normal se errar, é normal se falhar. Mas depois que nós entendemos a vontade de Deus, não há mais desculpas. É somente obedecê-lo. Porque Ele é Deus e a sua vontade deve se cumprir sempre, na terra e no céu. Nós entendemos por meio desta palavra daquele que ouve os ditos, os ditames de Deus e sabe a ciência do Altíssimo. Nós estamos aqui ouvindo a voz de Deus, nós estamos aqui recebendo de Deus o conhecimento e a verdade. Amém? E nós nos prostramos diante de Deus, não de qualquer maneira. Nós nos prostramos diante de Deus, diante de Deus com os nossos olhos abertos, vigilantes. Amém? Atos 26, 13 ao 20. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque isto te apareci para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Nós entendemos aqui que
Paulo, ele era um homem ousado. Quando o Senhor Jesus chamou ele, ali ele, assim como diz a palavra do Senhor, ele era um perseguidor da igreja. Ele andava em um caminho que aparentemente parecia um caminho perfeito, parecia ser um caminho correto. Ele honrava a lei, ele honrava aquilo que ele tinha aprendido ali. E o Senhor Jesus se revela a ele e mostra a ele a verdade, mostra a ele que Jesus, de fato, é o perfeito caminho. E é tremendo ver isso, que Paulo ali, diante de um rei, alguém, uma autoridade, alguém respeitado ali naqueles tempos, assim como há nos dias de hoje, os nossos governadores, assim como há presidente, ele mostrou ali, ele não teve vergonha de mostrar ali tudo que aconteceu na vida dele, tudo que o Senhor Jesus se revelou a ele. Ele se mostrou ali. Ele não teve vergonha de mostrar quem de fato ele era naquele momento. Ele não se envergonhou do chamado dele. Ele expôs tudo ali diante daquele rei. E o mais interessante é que ele diz que, diante do rei, que ele obedeceu à visão de Deus. Ele não teve vergonha de dizer que Deus havia revelado a ele, que Deus tinha mostrado a visão a ele, e que daquele momento em diante ele iria viver somente para Deus, somente para aquela visão. Ele não se envergonhou de mostrar com detalhes ali como foi a sua conversão, como foi a sua experiência com Deus, como foi verdadeiramente ter conhecido a Deus no íntimo. Nós, como igreja, também devemos entender isso, que nós não devemos jamais nos envergonhar do nosso Deus, envergonhar daquilo que Ele fez, daquilo que Ele faz em nosso meio. Nós jamais podemos ser um aqui dentro e outro aí fora. Porque o Senhor Jesus nos chamou, Ele nos escolheu para que a sua glória se manifestasse através de nós. Que nós, assim como o apóstolo Paulo, não sejamos rebeldes à visão que Deus tem revelado a nós. Que venhamos avançar mediante a sua direção, sem questioná-lo, sem ficar colocando obstáculos para servi-lo. Nós somos luz, e a luz não se esconde debaixo da cama. A luz é colocada nos lugares mais altos, nos lugares de destaque, para que todo aquele que ali passar por ela a veja. Deus, Ele é luz, e Ele está em nós, Ele habita em nós, amém? E é importante que o mundo, as pessoas vejam em nós essa luz, vejam a Deus em nós, vejam a obra perfeita que é o Senhor Jesus em nós. Provérbios 29:18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Aleluias. Louvado seja Deus que aqui neste lugar não tem faltado profecia do Senhor. Nós estamos, assim como está sendo falado nesta noite, desde o início, seguindo uma visão. E não é uma visão humana. Não é algo que veio por um momento ali de emoção humana. Mas é uma visão que de fato veio de Deus para nós. E nós guardamos a lei do Senhor. Nós guardamos não a lei mosaica, mas a lei, a palavra do Senhor. E por isso em nós habita a felicidade. Nós somos felizes em Deus. Nós somos felizes hoje porque em nós e para nós chegou o conhecimento, chegou a verdade. E isso nos traz alegria. Nós hoje não somos mais um povo que antes andávamos de cabeça baixa, procurando ali de porta em porta, ali um lugar, um descanso ali, e não achávamos. Nós um dia andamos perdidos, nós um dia, assim como a palavra do Senhor diz que
fomos conhecidos por Deus como filhos da desobediência, filhos da ira. Hoje nós somos filhos e filhos legítimos que comem com o Senhor à sua mesa, que não comem mais as migalhas que caem do chão. Nós somos a obra perfeita que Deus deixou nessa terra. Nós somos aqueles quais o Senhor Jesus se entregou, morreu por nós, para que nós, hoje, não viéssemos dar o bom testemunho dele, frutificar para ele. Amém? Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Louvado seja Deus que neste lugar não tem falta do conhecimento, não tem havido destruição, porque a palavra que vem de Deus, ela transforma, ela restaura. Por onde ela passa, a palavra genuína, não adulterada, por onde ela passa, ela tem que transformar, ela tem que mudar. E nós louvamos a Deus porque neste lugar tem sido dado a nós o capim verdinho, a água limpa. Amém? Mateus 22:29. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Para nós não podemos dizer isso, irmãos, porque se tem chegado a nós o conhecimento, nós não podemos viver mais errando, falhando, tropeçando dia após dia. A palavra do Senhor diz que ela é lâmpada para nossos pés, o conhecimento que vem de Deus é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. O mundo, ele vive em trevas, mas nós estamos na luz, nós temos a luz que é a palavra do Senhor. Atos 26:19. Pelo que, ó rei Agripa, não foi desobediente à visão celestial. Mais uma vez, Paulo aqui demonstrando a sua fé, demonstrando que de fato, assim como ele mesmo diz que tudo aquilo que ele conheceu, tudo aquilo que ele aprendeu antes de Cristo, antes da verdade, a palavra do Senhor diz que ele considerava como esterco. Ele considerou tudo aquilo que ele sabia antes como nada, mediante ao conhecer a Cristo no íntimo, ao viver para Cristo. Ele chega ao ponto de ousadia de dizer ao rei ali: eu não fui desobediente à visão celestial. Eu estou mostrando para você aqui, rei, quem é o meu Deus agora. Eu estou mostrando para você aqui, rei, a visão de quem eu estou seguindo. Amém? Nós cremos que através de nós, do conhecimento chegar a nós, muitos serão alcançados, muitos serão transformados. Amém? Basta nós entendermos assim como Paulo entendeu, que não podemos ser desobedientes à visão de Deus. Ao ouvir a palavra, temos que avançar. Amém? Isaías 1:1-2. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. É importante nós entendermos que quando Deus fala, é prestar atenção. A voz de Deus sempre nos levará a um caminho de paz, a um caminho de vida, a um caminho abundante. Nós não podemos jamais nos revoltar contra a direção de Deus. Devemos ouvir, entender, praticar.
Por mais que a direção de Deus para nós pareça que seja algo estranho, sem lógica, o caminho de Deus é sempre mais alto do que o nosso. E a sua visão mais ampla e perfeita do que a nossa. Deus, Ele não é como nós. Ele é Senhor, Ele é Criador, Ele reina de geração em geração. Nós entendemos pela palavra do Senhor que Deus, Ele não foi criado por ninguém. Deus ele já existia. É totalmente diferente do que se ensina aí fora. Deus sempre existiu. Deus sempre esteve aqui. Ele deu origem, Ele deu forma a tudo que nós vemos nos dias de hoje. Primeiro Samuel 3:1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. 2 Crônicas 15:3. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Eu quero dizer algo aqui, irmãos, que até mesmo eu não sabia. E poucos sabem disso. Que o final do Velho Testamento, ele termina ali em Malaquias. E o início ali em Mateus. Mas o que poucos sabem é que o intervalo entre esse tempo, nós temos que somente pegar a Bíblia e virar ali. Mas o intervalo desse tempo, de Malaquias até Mateus, Deus deixou de falar com o povo ali por 400 anos. Durante 400 anos, o povo ficou ali sem ouvir a voz de Deus, sem receber a direção de Deus. E hoje nós temos ouvido a voz de Deus culto após culto. Temos aprendido de Deus pelos louvores, pela sementeira, pela pregação. E muitos não dão valor a isso. Fazem pouco caso com a palavra que vem do altar. São salvos por graça, têm livre acesso a Deus e nem assim se sentem felizes ou gratos a Deus. Precisamos entender que Deus tem o controle de tudo. E haverá momentos que Ele se calará. Precisamos entender que nesse período de silêncio de Deus, devemos esperar, confiar, descansar e continuarmos a ser fiéis a Ele. E não nos desesperar e começarmos a murmurar e se desviar da visão de Deus. Eu sei que há filhos e filhas de Deus que esperam por algo. Eu espero por algo em Deus. Alguns esperam por um casamento, outros esperam por um filho, outros almejam um carro melhor, uma casa própria, uma cura, ou que alguém da família se achegue ao Senhor, alguém que está andando em caminhos errados, um melhor emprego, uma promoção no emprego. Nós temos que entender que tudo virá no tempo e na hora do Senhor. Se como homens limitados, é normal que no momento do desespero ali, no momento da dificuldade, nós fiquemos ali desesperados. Mas sabe que Deus, Ele não entra nesse desespero. Se nós olharmos para a palavra de Deus, ali em Gálatas, os frutos do Espírito, nós vamos de fato conhecer quem é o nosso Deus. Ali diz que Deus é paz, é amor, é alegria, é esperança. Deus, Ele não é desespero. Deus, Ele diz que Ele entra conosco na fornalha. Se uma situação estiver difícil, Ele entra conosco. Mas no desespero, Ele não entra conosco. E muitas vezes nós não entendemos isso. Esse tempo de Deus, nós nos desesperamos, queremos que Deus fale conosco a qualquer custo. E Deus,
às vezes ele espera nós ali nos acalmarmos, nós ali nos aquietarmos para que Ele venha e fale conosco. Porque Deus, Ele não é como nós, limitado. Deus, Ele não vê como nós vemos. Nós, por um momento, nós nos sentimos apertados, espremidos por alguma situação. O homem, ele se descabela, ele entra em desespero. E o Senhor Jesus, Ele nos ensina que devemos confiar nele. Porque Ele, para nós, Ele é escudo para nós. Ele é refúgio, Ele é paz, Ele é vida. Amém? Lucas 6,46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Nós só podemos chamar a Jesus de Senhor se nós obedecemos a Ele. Se nós não obedecemos a Ele, como chamaremos de Senhor? É hipocrisia da nossa parte. O Senhor Jesus tem levantado uma igreja que obedeça a Ele, que obedeça a sua visão, que possa dizer para Ele que de fato Ele é o seu Senhor, que de fato Ele é Senhor. Amém? Sem hipocrisia, sem culpa, mas com ousadia possamos dizer com prazer que Ele é o nosso Senhor. Amém? Efésios 4, 17 ao 19. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Isso não pode acontecer conosco. Não podemos estar aqui na casa do Senhor recebendo o conhecimento de Deus e andarmos como ímpios, vivemos errando, tropeçando, tendo prazer naquilo que é mal aos olhos de Deus. Fomos chamados à santidade, não imundície. Provérbios 21, 16. O homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos, repousará. É uma palavra bem forte, mas nós entendemos que a sabedoria do Senhor Jesus, ela nos leva à vida. A sabedoria de Deus, ela nos leva a não tropeçar, a não colocar o nosso pé em algum laço. Ela nos leva a uma vida perfeita, a uma vida reta, a uma vida de retidão, a uma vida que outros olharão para nós, também desejarão viver essa vida, porque verão uma vida de paz, uma vida de sucesso, uma vida de êxito em tudo, e também quererão também esta vida abundante. Amém? Atos 26, 21 a 23. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Paulo aqui ainda continuava dizendo o seu diálogo aqui com o rei Agripa, dizendo que ele estava ali, sim, conversando com o rei, com um propósito de Deus. Era o propósito de Deus. Porque por mais que, assim como vemos na vida de Paulo, por mais que tentavam destruí-lo, matá-lo, o Senhor Jesus sempre dava livramento. O Senhor Jesus sempre guardava a vida de Paulo. E também assim é conosco, irmãos. Se nós obedecemos à visão de Deus, não há o que possa nos deter.
Não há o que possa nos parar. Nós com certeza viveremos uma vida abundante, uma vida perfeita em tudo. Amém? Números 23, 19 e 20. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não o posso revogar. Deus, ele não é como nós. O homem, ele fala que vai fazer algo aqui agora, depois ele não honra, ele mente. Assim como foi falado no culto passado, o homem, para conseguir algo, até mesmo passa por cima de outros para conseguir algo. O homem que eu digo, irmãos, é o homem carne. Não é um homem filho de Deus, limpo, liberto pelo Senhor. Mas o homem, a carne, ela não tem palavra, ela não tem caráter. O que o homem diz aqui na frente, ali fora ele já está dizendo outra coisa. Ele não consegue honrar a sua palavra por si mesmo. E o Senhor Jesus diz que Ele tem para nós promessas. Promessas que são fiéis, irão se cumprir em nós. Se nós assim obedecermos a Ele, se nós assim andarmos no seu caminho com retidão. Isaías 61. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Aleluia. Nós compreendemos que a ordem de Deus é para que venhamos nos mexer, é para que venhamos mortificar a nossa carne, é para que venhamos deixar de lado toda a ansiedade e andar, caminhar com sabedoria, com entendimento na visão de Deus. Deus, Ele falou este ano que nós teríamos este ano, se nós obedecermos a Ele, um ano de sucesso, um ano de glória, um ano de, assim como Ele fez com o povo lá no Egito, tirou do povo do Egito e deu para o seu povo. Assim o Senhor diz que faria conosco. O Senhor diz que este ano seria um ano de restauração, um ano de colheitas rápidas, amém? De crescimento, de maturidade, de restauração, de vitórias. Um ano onde pessoas da nossa família, o Senhor traria para a sua casa, traria para a sua vontade, aqueles que um dia saíram deste lugar por algum motivo, e o Senhor tem o propósito de fazer eles voltarem, esses voltarão para a casa do Senhor, amém? Nós entendemos que a visão de Deus, a visão do nosso Deus, ela não é uma visão limitada, mas é uma visão que nos levará, se nós assim obedecermos a Ele, nos levará a mostrar o mundo, a mostrar ao mundo quem Ele é, mostrar a sua glória, o seu poder. O Senhor Jesus tem nos trazido a este lugar para que possamos conhecer a sua vontade, o seu querer, e para que possamos mostrar ao mundo a sua vontade, o seu querer. Temos que entender, temos que aprender. Ele tem nos ensinado, e para nós é uma grande honra saber que o Senhor Jesus, Ele tem nos ensinado, Ele nos resgatou, Ele nos tirou do império das trevas, Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Ele nos fez novas criaturas, amém? Ele nos limpou, Ele nos sarou, tudo que para que nós viéssemos ser testemunhas dEle neste mundo. E que assim seja, porque assim diz o nosso Senhor, amém?